Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 67 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos aqui no último parágrafo da página. Talvez não tenha havido algo como uma revolução registrada pela história. Talvez o que sempre tenha acontecido seja uma contra-revolução. Os homens sempre se rebelam contra os rebeldes anteriores, ou mesmo se arrependem da última rebelião. Isso poderia ser visto nos modismos contemporâneos mais casuais, se a mente volúvel não tivesse caído no hábito de considerar o mais recente rebelde como aquele que se rebela contra todas as épocas ao mesmo tempo. A garota moderna, de batom e um drink na mão, é tanto uma rebelde contra os direitos da mulher dos anos 1880, com seus colarinhos rígidos e rígida abstinência alcoólica, quanto esta era uma rebelde contra a senhora vitoriana anterior, com suas lânguidas valsas e álbuns repletos de citações de Byron. Ou como esta última, novamente, era uma rebelde contra a mãe puritana, para quem a valsa era uma orgia bárbara, e Byron, o bolchevique da época. Rastreie-se até mesmo a mãe puritana através da história e se verá que ela representa uma rebelião contra a desdenhosa negligência da Igreja da Inglaterra. Foi a primeira rebelde contra a civilização católica, que foi uma rebelde contra a civilização pagã. Ninguém, exceto um louco, poderia pretender que tais coisas foram um progresso, pois pendem para um lado, depois para o outro. Não importando quem esteja certo, uma coisa está errada: o hábito moderno de considerá-las desde o ponto de vista moderno. Pois isso é ver apenas o final da história. Eles se rebelam contra o que não conhecem, porque não sabem quando surgiu, pois estão atentos apenas ao seu término e são ignorantes acerca de seu começo e, portanto, de seu mais íntimo ser. As diferenças dos casos menores e dos maiores é que nos últimos há uma revolta tão grande que os homens partem daí como se estivessem no mundo novo. E essa novidade os torna capazes de prosseguir por longo tempo, e geralmente por um tempo excessivo. É porque essas coisas começam como uma vigorosa revolta que o ímpeto intelectual dura tempo suficiente para fazê-las parecer sobreviventes. Um exemplo excelente disso é a história real do Renascimento e negligência de Aristóteles. No final do medievo, o aristotelismo eventualmente se tornou rançoso. Só uma novidade tão saudável e de sucesso pode se apodrecer como esta. Quando os modernos, descerrando a mais negra das cortinas do obscurantismo, que jamais obscureceu a história, decidiram que nada importava muito antes da Renascença,
e da Reforma, deram instantaneamente início às suas carreiras, caindo num grande disparate. Um disparate acerca do platonismo. Eles encontraram, rondando nas cortes de príncipes arrogantes do século XVI, que é o mais longe na história que se permitem chegar, certos artistas e literatos anticlericais que se diziam entediados com Aristóteles e que estavam suposta e secretamente entregando-se a Platão. Os modernos, completamente ignorantes de toda a história dos medievais, caíram instantaneamente na armadilha. Supunham que Aristóteles era alguma amarga antiguidade e tirania da mais profunda das profundezas da Idade das Trevas, e que Platão era uma nova delícia pagã, nunca antes saboreada pelos homens cristãos. Padre Knox mostrou em que estado surpreendente de inocência está a mente do Sr. H. L. Mencken, por exemplo, sobre essa questão. Aqui o Chess menciona dois indivíduos que têm uma nota para cada um deles aqui no pé da página. Então, Padre Knox, né? Padre Ronald A. Knox, 1888-1957. Foi um padre inglês, teólogo e escritor de histórias de detetive. Originalmente anglicano, se converteu por influência de Chesterton, mesmo antes deste ser recebido no seio da igreja. Fez a homilia na missa de Requiem de Chesterton. Esse é o Padre Knox, né? Agora, Henry Louis Mencken, 1880-1956. Foi um jornalista e crítico social americano, fundador da revista Mercury, que circulou até 1981. Era ateu e anticristão e sempre recebia críticas bem fundamentadas de Chesterton. Então, Mencken era um intelectual muito influente nos Estados Unidos, e por isso Chesterton se preocupava muito em criticar as posições do Mencken, né? Do outro lado do Atlântico, né, na Inglaterra. Então são saborosíssimos os textos de Chesterton sobre Mencken. Está espalhado na obra dele toda, tanto no jornal quanto em alguns livros, né? Porque Chesterton via em Mencken um inimigo da igreja, né? E o inimigo de toda a civilização que a igreja criou, né? Por isso ele debatia com ele sempre, né? De fato, a história é exatamente o inverso. Na realidade, o platonismo era a velha ortodoxia e o aristotelismo a mais moderna revolução. E o líder dessa nova revolução era o homem que é o assunto deste livro. Aqui nesse texto aqui que eu acabei de ler, né, o Chesterton também retorna uma ideia que ele já expôs em outras obras dele, que é aquele fato extraordinário que o homem tenta destruir as coisas antes de entendê-las, sem saber a razão delas, né? E destrói de forma completamente irresponsável, né? Ele dá vários exemplos aqui, né? Das modas das senhoras inglesas, não é?
E aqui sobre a Renascença, né? Que cansou de Aristóteles e procurou consolação em Platão, como se Platão fosse mais novo que Aristóteles. Platão fosse a grande novidade, né? A verdade é que a Igreja Católica histórica começou sendo platônica, sendo excessivamente platônica. O mesmo platonismo que pairava naquele áureo ar grego foi o que respiraram os primeiros teólogos gregos. Os padres da Igreja eram muito mais parecidos com os neoplatônicos do que os eruditos da Renascença, que eram apenas neoplatônicos. Para Crisóstomo, o Basílio, era tão comum e normal pensar em termos do logos ou da sabedoria, que era o objetivo dos filósofos, como é hoje para qualquer homem de qualquer religião falar sobre problemas sociais, ou progresso, ou crise econômica em todo o mundo. Santo Agostinho seguiu uma evolução mental natural, sendo platônico antes de ser maniqueu, e maniqueu antes de ser cristão. E é exatamente nesta última associação que a primeira débil insinuação do perigo de ser demasiadamente platônico pode ser percebida. Da Renascença até o século XIX, os homens modernos tiveram um amor quase monstruoso pelos antigos. Ao considerar a vida medieval, eles nunca conseguiram considerar os cristãos senão como discípulos dos pagãos, de Platão nas ideias, de Aristóteles na razão e na ciência. E não é só isso. Em alguns pontos, mesmo do monótono ponto de vista moderno, o catolicismo estava há séculos à frente do platonismo e do aristotelismo. Podemos ver isso ainda, por exemplo, na enfadonha tenacidade da astrologia. Nessa questão, os filósofos foram todos a favor da superstição. E os santos e todos aqueles povos supersticiosos foram contra a superstição. Mas mesmo os grandes santos acharam difícil se desembaraçarem desta superstição. Duas questões foram sempre colocadas por aqueles suspeitosos do aristotelismo de Aquino, e elas nos parecem hoje muito estranhas e cômicas, tomadas em conjunto. Uma delas era a visão de que as estrelas são seres pessoais, que governam nossas vidas. E a outra era a abrangente teoria geral de que os homens têm uma mente em comum. Uma visão que obviamente se opõe à imortalidade, isto é, à individualidade. Ambas as visões subsistem entre os modernos, tão forte é ainda a tirania dos antigos. A astrologia esparrama-se pelas páginas dos jornais dominicais, e a outra doutrina tem centenas de formas no que se chama comunismo, ou o espírito da colmeia. Aqui a gente tem que lembrar também do Jung, né? Do inconsciente coletivo. É necessário não se equivocar acerca de um aspecto preliminar do que foi dito acima. Quando louvamos o valor prático da revolução aristotélica e a originalidade de Aquino ao liderá-la,
não queremos afirmar que os filósofos escolásticos anteriores não tenham sido filósofos, ou não tenham sido altamente filosóficos, ou não tenham estado em contato com a filosofia antiga. Quanto a ter havido uma ruptura na história da filosofia, ela não ocorreu antes de Santo Tomás, ou no início da história medieval. Foi depois de Santo Tomás e no início da Idade Moderna. A grande tradição intelectual que chega a nós, desde Pitágoras e Platão, nunca foi interrompida ou perdida por tais ninharias como o saque de Roma, o triunfo de Átila ou todas as invasões bárbaras da Idade das Trevas. Aqui tem uma nota que diz o seguinte: Chesterton usa aqui e em outros escritos uma classificação diferente para o período que se seguiu à queda do Império Romano até o século XVI, que o Iluminismo maliciosamente passou a chamar de Idade das Trevas. A melhor classificação deste período histórico é a de Regine Pernod. Do ano 500 ao ano 950, período franco-merovingio, de 950 a 1300, período feudal. De 1300 a 1500, a verdadeira Idade Média. Chesterton parece dividir o período em Idade das Trevas, talvez o período merovingio de Pernod, e Idade Média, período que se estenderia aproximadamente de 950 a 1500. Voltando então ao texto aqui, né? A Idade das Trevas, né, que eu terminei aqui. Ela foi perdida apenas depois da introdução da imprensa, da descoberta da América, da fundação da Royal Society e de todo o iluminismo da Renascença e do mundo moderno. Royal Society, mencionada por Chesterton aqui, a primeira sociedade científica criada no mundo, foi um projeto de maçons com intuitos claramente antirreligiosos e cientificistas. Mas é muito interessante que Chesterton mencione a Royal Society aqui, nesse contexto, né? Então, o que ele está dizendo aqui, né? É que essa tradição intelectual que a gente chama de filosofia, essa forma de olhar para o mundo, né? Uma espécie de perspectiva de olhar para o mundo, então ele vai falar, a grande tradição intelectual que chega a nós desde Pitágoras e Platão nunca foi interrompida ou perdida por tais ninharias como o saque de Roma, o triunfo de Átila ou todas as invasões bárbaras da Idade das Trevas. Então veja, todos os grandes cataclismas anteriores nunca chegaram a interromper essa tradição entre os homens, essa tradição da perspectiva filosófica a respeito da realidade. Mas veja o que causou a ruptura. Nenhum dos cataclismas anteriores causou essa ruptura. Mas Chesterton aponta aqui o que causou essa ruptura. Ela foi perdida apenas depois da introdução da imprensa, da descoberta da América e da fundação da Royal Society e de todo o iluminismo da Renascença e do mundo moderno.
Chesterton está nos ensinando aqui, né, que neste momento foi rompida a tradição filosófica, certo? Então ele coloca, ele identifica muito bem o tempo de rompimento, né? E coloca entre os motivos do rompimento, né, a criação da Royal Society. Vocês vejam que realmente hoje a gente sabe muito mais sobre a Royal Society e todo esse movimento, né, do que Chesterton sabia, né? Mas ele tinha um faro muito bom, né? Um faro muito bom. Foi aí que se perdeu, ou foi rompido, o fino e delicado fio que se estendia desde a mais distante antiguidade. O fio daquele incomum hobby humano, o hábito de pensar. Isto é provado pelo fato de que os livros impressos desse período posterior tiveram, em grande medida, de esperar pelo século XVIII ou pelo final do século XVII para descobrir até mesmo nomes de novos filósofos, que eram, na melhor das hipóteses, um novo tipo de filósofos. Mas o declínio do Império, a Idade das Trevas e o início da Idade Média, embora seduzida demasiadamente a desprezar o que era oposto à filosofia platônica, nunca negligenciara a filosofia. Nesse sentido, Santo Tomás, como muitos outros homens muito originais, tem um extenso e claro pedigree. Ele próprio constantemente se refere a autoridades, de Santo Agostinho a Santo Anselmo e de Santo Anselmo a Santo Alberto. E mesmo quando deles difere, também defere. Um anglicano muito culto disse-me certa vez, não talvez sem o toque de acrimônia, abre aspas, não consigo entender porque todos falam como se Tomás de Aquino fosse o início da filosofia escolástica. Eu poderia entender se dissessem que teria sido seu final. Fecha aspas. Acre ou não, o comentário receberia, por certo, uma resposta perfeitamente cortês de Santo Tomás. E seria realmente fácil responder, com certa placidez, que na linguagem tomista, o fim de uma coisa não significa sua destruição, mas sua realização. Nenhum tomista reclamará se o tomismo for o final de nossa filosofia, no sentido em que Deus é o término de nossa existência. Pois isso não significa que cessamos de existir, mas que nos tornamos tão perenes quanto a filosofia perenes. Deixando de lado essa alegação, é importante lembrar, contudo, que meu distinto interlocutor estava perfeitamente certo, pois existiram dinastias inteiras de filósofos doutrinários antes de Aquino, conduzindo-nos até o dia da grande revolta dos aristotélicos. Tampouco aquela revolta foi algo inteiramente abrupta e imprevista. Um hábil autor
no Dublin Review, não faz muito tempo, ressaltava que em certos aspectos toda a metafísica avançara muito desde Aristóteles, antes do tempo de Aquino. E não significa nenhum desrespeito ao gênio gigantesco do Stagirita dizer que, em certos aspectos, ele não foi senão um rude e tosco fundador da filosofia, comparado com algumas das subsequentes sutilezas do medievalismo, que o grego forneceu apenas poucos indícios grandiosos que os escolásticos transformaram nos mais delicados e finos matizes. Isso pode ser um exagero, mas há verdade aqui. De qualquer modo, é certo que mesmo na filosofia aristotélica, para não dizer na filosofia platônica, já havia uma tradição de interpretação altamente inteligente. Se tal delicadeza degenerou-se depois numa discussão de filigranas, era contudo delicadas filigranas, e um trabalho a exigir ferramentas altamente científicas. Aqui o Chesterton está nos dando uma aula, né, prévia sobre filosofia, sobre o nascimento da filosofia, sobre as tradições filosóficas, sobre a linha tênue dessa tradição ao longo dos tempos, sobre como que essa tradição filosófica ela não se rompeu, né? Nem com os cataclismas civilizacionais que ela enfrentou, né? Até chegar em Santo Tomás, né? E também fala sobre quando ela rompeu, na opinião dele, né? O que fez a revolução aristotélica realmente revolucionária é o fato de que ela foi realmente religiosa. É o fato tão fundamental que pensei ser conveniente expô-lo nas primeiras poucas páginas deste livro, de que a revolta foi, em grande parte, uma revolta dos elementos mais cristãos na cristandade. Santo Tomás, tanto quanto São Francisco, sentiu subconscientemente que a aderência de um povo à doutrina e disciplina católicas minguava, roída continuamente por mais de um milênio de rotina, e que a fé precisava ser mostrada sob nova luz e tratada desde um novo ângulo. Mas ele não tinha nenhum outro motivo exceto o desejo de construir algo popular para a salvação do seu povo. Era verdade em geral que por algum tempo antes a religião fora demasiado platônica para ser popular. Precisava-se algo como o toque sagaz e familiar de Aristóteles para transformá-la novamente numa religião do senso comum. O motivo e o método são ambos ilustrados na Guerra de Aquino contra os agostinianos. Vamos ver onde nós vamos conseguir parar hoje, porque esse texto aqui é extraordinário. Vamos lá. Primeiramente, há de se lembrar de que a influência grega continuou a fluir do Império Grego, ou pelo menos do centro do Império Romano, que era a cidade grega de Bizâncio, e não mais Roma.
E isso é importantíssimo aqui na nossa história e na história da igreja, né? Tal influência era bizantina em todos os bons e maus aspectos. Como a arte bizantina, ela era severa, matemática e algo terrível, como a etiqueta bizantina era oriental e levemente decadente. Devemos à erudição do Sr. Christopher Dawson muito do conhecimento de como Bizâncio vagamente se enrijeceu e se transformou num tipo de teocracia asiática, mais parecida com aquela que esteve a serviço do Império Romano na China. Mas não é preciso erudição para perceber a diferença no modo em que a cristandade oriental aplanou tudo, como fez com as faces das imagens, transformando-as em ícones. Aqui é muito interessante essa perspectiva artística de Chesterton, né? O Chesterton não gostava da arte bizantina, né? Ele considerava que a arte bizantina era uma espécie de simplificação excessiva da arte, né? Então, ele diz, né? A cristandade oriental aplanou tudo, tornou plano, né? Perdeu uma dimensão, como fez com as faces das imagens, transformando-as em ícones. Passou a ser um conjunto de padrões ao invés de imagens. E seguiu-se uma guerra definitiva e destrutiva contra as estátuas. Lembra que os iconoclastas, né, surgiram lá, né? Assim vemos, estranhamente, que o Oriente fora a terra da cruz e o Ocidente era a terra do crucifixo. Olha que observação mais extraordinária de Chesterton, né? O Oriente fora a terra da cruz e o Ocidente era a terra do crucifixo. Os gregos foram desumanizados por um símbolo radiante, enquanto os godos foram humanizados por um instrumento de tortura. Ele está dizendo aqui a respeito do... Exatamente. Maria Cristina está falando uma coisa aqui que é fundamental. O Chesterton não se lê em capítulos, se lê em frases. É impressionante a quantidade de insight que o Chesterton tem, né, num pequeno parágrafo, né? Veja, os gregos foram desumanizados por um símbolo radiante. Enquanto os godos, os bárbaros, né, foram humanizados por um instrumento de tortura. Foram humanizados pelo crucifixo, né? Somente o Ocidente fez pinturas realistas da maior de todas as fábulas do Oriente. Consequentemente, o elemento grego na teologia cristã tendeu cada vez mais a ser uma espécie de platonismo desidratado. Uma coisa de diagramas e abstrações. Até a última das nobres abstrações, mas não suficientemente tocada por aquela grande coisa
que é, por definição, quase o oposto da abstração, a encarnação. O logo deles era o verbo, mas não o verbo feito carne. Porque eram platônicos, né? Porque eram platônicos. E por que o platonismo beira a gnose? Porque o platonismo esquece a encarnação. Era só o verbo, sem a carne. Por isso que Chesterton diz que Santo Tomás representou uma nova encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso ele usou Aristóteles. Em milhares de formas sutis, não raro escapando a uma definição formal, esse espírito se difundiu no mundo da cristandade desde o lugar que o sacro imperador sentou-se sob seus mosaicos dourados. E a estrada plainada do Império Romano foi finalmente um tipo de caminho suave para Maomé. Pois o Islã foi a realização definitiva dos iconoclastas. Muito antes disso, contudo, havia essa tendência de fazer da cruz algo meramente decorativo sob a lua crescente, que é o símbolo do Islã, né? De transformá-la num padrão como a chave grega ou a roda de Buda. Então aqui, chave grega, né, que ele fala, espécie de labirinto bidimensional, característico da arte grega, também chamada de meandro. E a roda de Buda, ou roda do Dharma, elemento simbólico central na explicação de Buda, do caminho para a iluminação ou nirvana. Então, olha o que Chesterton está falando, né? Vou ler essa última parte que eu li aqui. Olha que coisa incrível, né? Em milhares de formas sutis, não raro escapando a uma definição formal, esse espírito se difundiu no mundo da cristandade, desde o lugar que o sacro imperador sentou-se sob seus mosaicos dourados. E a estrada plainada do Império Romano foi finalmente um tipo de caminho suave para o Islã, pois o Islã foi a realização definitiva dos iconoclastas. Muito antes disso, contudo, havia essa tendência de fazer da cruz algo meramente decorativo sob a lua crescente, de transformá-la num padrão, como a chave grega ou a roda de Buda. Mas há algo de passivo nesse mundo de padrões. E a chave grega não abre porta alguma, enquanto a roda de Buda sempre gira e nunca sai do lugar. Parcialmente, vou ler o último parágrafo aqui. Parcialmente, por meio dessas influências negativas, parcialmente, por meio de um necessário e nobre ascetismo que procurava emular o tremendo padrão dos mártires, as primeiras gerações cristãs foram excessivamente anticorporais
e demasiado próximas à perigosa fronteira do misticismo maniqueu. O corpo é mau. Mas havia muito mais perigo no fato de que os santos maceravam seus corpos do que no fato de que os sábios desprezavam os seus corpos, né? Embora toda a grandeza da contribuição de Agostinho ao cristianismo, havia, em certo sentido, um perigo sutil em Agostinho, platônico, maior do que em Agostinho, maniqueísta. Olha que coisa extraordinária essa observação do Chester. Agostinho foi platônico e Agostinho foi maniqueísta. Mas o que o Chester está dizendo aqui é preferível o Agostinho maniqueísta do que o Agostinho platônico. O Agostinho platônico é muito mais perigoso. De lá veio um temperamento que inconscientemente cometia a heresia de dividir a substância da Trindade. De lá onde? Do Agostinho platônico ou do platonismo. Dividir a substância da Trindade. Essa heresia considerava Deus quase exclusivamente como um espírito que purifica ou um salvador que redime. E quase nunca como um criador que cria. Esta é a razão porque homens como Aquino consideraram apropriado corrigir Platão pelo apelo a Aristóteles. Aristóteles que percebia as coisas como as encontrava, tal como Aquino as aceitava como Deus as tinha criado. Em todo o trabalho de Santo Tomás, o mundo da criação positiva está perpetuamente presente. Humanamente falando, foi ele que salvou o elemento humano na teologia cristã. Mesmo que tenha usado, por conveniência, certos elementos da filosofia pagã. Só que, como já foi ressaltado, o elemento humano é também o elemento cristão. Então, eu vou parar por aqui. Página 74. No pezinho da página 74. Tanta coisa, tanto fio para puxar. Eu queria só puxar um fiozinho aqui desse último parágrafo. Porque ele é fundamental no que a gente vive hoje, né? Vou ler aqui. De lá veio um temperamento que inconscientemente cometia a heresia de dividir a substância da Trindade. Essa heresia considerava Deus quase exclusivamente como um espírito que purifica ou um salvador que redime. E quase nunca como um criador que cria. Nós temos discutido aqui muito sobre as questões científicas, né? E aqui entra uma questão sutilíssima, que é o seguinte. Parece que em relação à ciência, desde o século XIX, e muito mais no século XX, a igreja caiu numa situação muito difícil.
tem a ver com essa frase que eu li, que é a seguinte, deixa eu ver se eu consigo elaborar aqui. Ela passou a dar ênfase muito mais em Deus, como o Espírito que purifica e o Salvador que redime, então passou a encarar todas as Escrituras como um texto híbrido. Esse texto, quando ele fala sobre o Espírito que purifica ou um Salvador que redime, a igreja toma para si a autoridade das Escrituras. Mas quando as Escrituras falam do Deus Criador, do Criador que cria, ela terceiriza isso para a ciência. A igreja parece nos dizer o seguinte hoje. Olha, tudo que está nas Escrituras, que tem a ver com Deus, que nos redime, com o Salvador que nos redime, com um Espírito que purifica, tudo isso a igreja tem autoridade sobre essas coisas. A igreja é que vai determinar o que nós devemos crer. Mas quando se trata, quando nas Escrituras se trata do Deus Criador, aí a gente terceiriza isso para a ciência, porque realmente a gente não sabe muito bem isso, né? Tá certo? A ciência sabe mais, e, enfim, ela pode falar as coisas sobre o Deus Criador, né? Então, isso aconteceu com a igreja, e não é uma questão da igreja moderna, já muito antes disso começou a acontecer, né? Se vocês quiserem um marco para isso, no século XIX, foi quando Gregório XVI, que foi o Papa antes de Pio IX, né, tirou da lista dos livros proibidos as obras de Galileu. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas esse erro aqui, este erro que o Chesterton está nos descrevendo aqui, que foi um erro que Santo Tomás corrigiu, é o erro da igreja hoje. Não é dos modernistas, tá? Não é exclusivamente dos modernistas, infelizmente, tá? E é por isso que Santo Tomás de Aquino precisa ser reinterpretado para ele não ser uma pedra no meio do caminho dessa, enfim, capitulação da igreja à ciência. Apenas esse toque que eu queria dar, porque esse assunto ainda está sendo discutido por nós, né? Então eu aproveitei aqui para chamar a atenção de vocês, né? Então estou na página 74 e queria saber agora de vocês se tem alguma observação, alguma pergunta. Professor? Sim, Ana Paula. Em várias partes aqui desse texto de hoje, me veio à cabeça assim, como que o ser humano ele se rebela contra a rotina, contra o tédio, e quanto que essa história de a pessoa não saber lidar bem com o tédio abre espaço
para essas coisas malucas aí, né? Porque toda hora a pessoa precisa de uma coisa nova, né? Principalmente E agora, né? Nesse mundo moderno, né? Com essa quantidade de coisas que excitam a gente. é e que é superficial demais, né? É. E o cristianismo, o catolicismo é muito antigo, né? Então ele não ia ficar de fora Não. dessa busca eterna por coisas que nos excitem, que nos estimulem, né? A pessoa não consegue nem silenciar. Ontem o Márcio falou que vocês comentaram, né, sobre a regra do São Bento. São Bento preconizava o silêncio, né? E como que é difícil hoje em dia as pessoas silenciarem para ouvir o seu interno e ouvir a Deus. Né? Não. Porque o silêncio não é. Porque quando a gente fala de silêncio, a gente costuma falar ou costuma pensar no silêncio da fala. Mas esse silêncio de São Bento é o silêncio da mente. É claro que ele se desdobra no silêncio da fala. Mas o silêncio da fala não se desdobra em silêncio da mente. É preciso silenciar a nossa mente. E isso é desconhecido no mundo moderno, né? Esse silêncio interno. É curioso, né? Como é que isso interfere em todas as atividades do homem, né? Eu acompanho muito o Rodrigo Gurgel, né, que é um crítico literário, e ele tem vários cursos sobre escrita, sobre como escrever, e ele fala muito desse silêncio interno, né? O escritor, veja, até para uma atividade não essencialmente cristã, né? Mas um bom escritor é um homem que é capaz de um silêncio interno. Porque só com o silêncio interno você consegue observar as pessoas e o mundo. E assim consegue escrever sobre isso, né? Então enfim, mas aqui também tem outro aspecto, Ana Paula, que é o seguinte. A Idade Média ela é um ápice do cristianismo, né? Mas é também um momento em que o homem se cansou, né, dessas coisas. A Renascença foi uma explosão disso, desse cansaço do homem. Você falou a palavra tédio, muito bem dito isso, né? O homem estava entediado. O homem havia um cristianismo cansado, né, que São Francisco e Santo Tomás renovou, né? Mas eles renovaram de uma forma que foi insuficiente. Depois nós percebemos isso, né? O homem não queria mais. O homem queria romper com isso. Por isso que ele rompeu com o cristianismo, mas rompeu com tudo mais, né? Rompeu com a linha tênue da tradição filosófica, né? Ele rompeu com tudo. Foi uma... Enfim, foi o que foi, né? Um cansaço geral. E aí ele pensou que ele ia se libertar desse tédio fazendo esse rompimento, né? E 500 anos depois estamos nós aqui, né? Cansados sob o peso das novidades, né? Nós não aguentamos mais novidade. Eu não aguento mais coisas novas aparecendo todo dia para eu saber. O homem não aguenta mais isso. Não aguenta, né? Então foi isso que nós conseguimos com esses rompimentos, né? Paulatinos, alguns paulatinos, outros abruptos, né? Enfim.
Mas eu quero compartilhar aqui com vocês muito a respeito do que a Cristina falou, né? Chess não se lê em capítulos, se lê em frases. Depois que eu traduzi esse livro e reli, meu primeiro impulso foi marcar as partes importantes do livro com essas canetinhas marcadoras, né? Mas aí eu descobri que eu estava marcando tudo. Então aí eu desisti de marcar, porque assim, esse livro não dá para usar a caneta marcadora. Mas a Cristina levantou a mão. Cristina, o seu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo, não. Você está muda. A internet na casa da Cristina é problemática. Nós vamos ter que resolver esse problema. Não. Sai e entra, Cristina, que eu acho que pode ser que resolva o problema. Enquanto a Cristina resolve o problema, tem alguém que tenha alguma observação? Vamos aguardar a volta triunfante da Cristina. Opa! Só, Maria, enquanto a Cristina não fala, diga. Bom? Enquanto a Cristina não fala, eu queria que o senhor fizesse um comentário a respeito disso, de como vem as heresias, elas são condenadas e fica sempre um ranço, um encardido dessa heresia durante um bom tempo, né? Depois que a Cristina falar. Estou ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo perfeitamente, Cristina. Pode falar. Eu só estou fazendo um teste. Não, deixa o Márcio. Não, fala você, porque depois você some. Ah, pois é. Agora também eu vou ter que ler. Ô, professor, é que quando na leitura eu peguei aqui um livro que eu tenho, que é Porque São Tomás criticou Santo Agostinho, do Etienne Gilson. Uhum. E como é um livro custoso para mim, né, que eu não sou da área, eu estava, assim, o Chesterton, ele decifra até o Gilson. Mas é claro, o Gilson próprio admitiu isso. Não, para ler Gilson eu preferi ler Chesterton antes, ouvir seus comentários, lógico que tem que ouvir os comentários do senhor, porque senão a gente não consegue. Eu perdi um pouco aqui com essa coisa toda. Posso ler só umas partes? Claro, claro. Na verdade, eu queria ver se eu estou entendendo direito. Eu vou formular e depois vou dizer por quê. O que eu entendi aqui da explicação do Gilson é que São Tomás de Aquino, ele acabou por... As pessoas acham que ele reinterpretou Aristóteles. O que ele fez foi limpar de Aristóteles Averroes e Avicena. Porque ele fala que... Eu vou pular muitas partes. Por outro lado, é bastante difícil descobrir nos escritos de São Tomás de Aquino uma crítica sistemática de Santo Agostinho. Uhum. Sempre que a doutrina agostiniana da iluminação se encontra em questão, São Tomás assimila os textos litigiosos e o conduz à sua, dele, própria opinião, com uma sutileza, às vezes desconcertante. Aí ele fala: na presença de um problema histórico tão importante e de um filósofo tão econômico em confidências relativas à gênese de seu próprio pensamento, perguntamos-nos se certas razões da atitude adotada por São Tomás não deveriam ser buscadas fora do próprio Santo Agostinho. Aí mais para frente ele fala assim: portanto, vemos pouca razão para que o agostinismo precisasse ser posto em xeque dentro do próprio cristianismo,
a menos que sua sorte tenha sido encontrada ligada pelas circunstâncias à sorte de uma filosofia não cristã, que o conduziu à sua própria condenação. Essa é a hipótese que, sobre um aspecto único, gostaríamos de submeter à experimentação dos fatos, investigando que influência o pensamento de Avicena pode ter exercido sobre os destinos do agostinismo medieval, a influência de Averroes sobre o pensamento latino da Idade Média é com efeito imediatamente evidente. Aí lá na frente ele escreve-se que, contudo, embora se saiba que Aristóteles é o intérprete da razão, não se sabe quem é o intérprete de Aristóteles, e toda disputa acaba algumas vezes por se referir a esse único exclusivo problema, que é que, explicando-nos as intenções autênticas de Aristóteles, nos fará ouvir de uma só vez a própria voz da razão. Aí cita Alberto Magno em latim e não tem jeito de eu entender aqui. Ora, a questão de saber o que verdadeiramente pensou Aristóteles não se refere somente à razão, mas ainda à sua relação com a fé. Se é Averroes que representa Aristóteles, o acordo entre fé e razão permanece para sempre impossível. Se é Avicena, ao contrário, o acordo permanece possível desde que libertemos o filósofo de seus erros. Eu estava com muita dificuldade de pontuar isso aqui. Essa parte que foi lida, que o senhor comentou aí agora, é o que a gente assim, escuta quando a gente participa dessas discussões sobre São Tomás de Aquino e Aristóteles. Todo mundo fala que São Tomás de Aquino aprendeu com os filósofos persas e, muito pelo contrário, o que ele fez foi tirar esses filósofos da filosofia de São Tomás, de Aristóteles. Sim. Na verdade, o seguinte, não é errado dizer que Santo Tomás aprendeu com os filósofos árabes, muçulmanos, né? Porque ele leu detidamente esses filósofos, né? Então alguma coisa ele aprendeu. E alguma coisa ele notou nisso, né? E foi por isso que ele fez a grande obra de correção desses comentários, né? São Tomás era um gentleman, né? Então ele nunca desfazia de seus oponentes, né? Ao contrário, ele tentava apresentar os seus oponentes da forma mais autêntica possível, porque com isso ele conseguiria confrontá-los em alto nível, não é? Então ele sempre apresentou esses filósofos numa interpretação digamos assim, positiva deles, né? Agora, quem sou eu para comentar Etienne Gilson, né? Mas o que me parece que eu não conheço esse livro, mas o que me parece que Etienne fala aí um pouco, e ele tem uma certa razão, é que talvez os problemas que são ditos problemas de Agostinho, muitos deles, talvez, não foram problemas de Agostinho, mas problemas do agostinismo, problemas dos agostinianos. E eu concordo com ele nesse aspecto, quer dizer, o problema dos agostinianos é muito mais grave do que o problema de Agostinho. Por quê? Porque Agostinho estava encharcado de Platão, isso é verdade. Mas o Agostinho, ele tinha um equilíbrio muito sutil. O Agostinho estava numa corda bamba, não é? O Agostinho não conheceu Aristóteles, ou conheceu pouco de Aristóteles. Ele estava numa corda bamba. Mas um santo consegue
andar numa corda bamba. O problema são os seguidores desse santo, que aí eles não mais conseguem andar nessa corda bamba. Não é? E foi exatamente percebendo a corda bamba de Agostinho que os agostinianos aproveitaram para enfim, pular para um lado da corda, para o lado errado da corda, né? Penso eu. Agora, o que o Chesterton fala aqui não é... O que o Chesterton fala aqui é o seguinte, que ao deixar o maniqueísmo, o Agostinho subiu na corda bamba. Porque com o maniqueísmo ele estava de um lado da corda bamba. O que o Chesterton fala aqui é que é muito mais fácil tratar um Agostinho maniqueísta do ponto de vista cristão, porque aí é fácil ver que ele está em erro, do que tratar o Agostinho platônico, porque aí ele está na corda bamba. E ele não caiu da corda bamba, porque ele era um santo. Mas todos os agostinianos caíram. Não é coincidência, né, que Lutero era agostiniano, né? Então, isso não é coincidência. Então, o que talvez Etienne Gilson esteja falando aí também é o seguinte, é que é muito difícil perceber quando Tomás de Aquino está corrigindo Agostinho, porque Tomás de Aquino nunca chega a afirmar isso. Ele tem muito respeito por Santo Agostinho para simplesmente ser muito explícito nisso, né? Ele não tem um capítulo assim, contra Agostinho, ou eu vou apresentar aqui todas as minhas questões a respeito de Agostinho e vou corrigir todas. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso. Mas aí também eu acho que o Etienne Gilson, enfim, se eu puder discordar dele, eu acho que o Tomás de Aquino não só corrigiu os erros de interpretação dos filósofos árabes em relação a Aristóteles. Eu acho que ele corrigiu Aristóteles. Nos comentários que ele faz aos livros de Aristóteles, ele corrige, ele sutiliza, ele vai além e ele joga algumas coisas erradas de Aristóteles para a lata do lixo. É isso que eu penso que o Tomás de Aquino fez, né? Ele vai além de simplesmente corrigir os árabes. Ele corrige os árabes, mas também corrige os erros de Aristóteles, do ponto de vista da cristandade, né? Enfim. Agora, tem um negócio que o Márcio perguntou que eu já esqueci, que era importante eu falar. Márcio, repete para mim a sua questão. Comecei falando o seguinte, que a gente vê pelas histórias das heresias que as heresias vêm, aparecem, se tornam populares, depois vêm as condenações a elas, mas fica sempre aquele ranço, né, no sentido exato da coisa, né? Não esse ranço de hoje em dia que significa aversão, mas o ranço, aquele cheiro, aquele encardido, aquele gosto entranhado entre os próprios leigos, até o clero mesmo, durante muitas gerações ainda, né? É certíssimo isso. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso também, os ranços dessas heresias, como a iconoclástica que o senhor mencionou aí também, né, que surgiu no Oriente, e pelo Oriente permaneceu ainda um certo encardido, e outras heresias também, que caso o senhor ache interessante pontuar também. Essa ideia é uma ideia extraordinária que pouca gente tem, que é a seguinte ideia. Essa ideia
muito bem expressa por Belloc, inclusive no livro As Grandes Heresias, que é o seguinte: ele diz o seguinte: na luta da igreja contra as heresias, há um fenômeno extraordinário, que é a heresia deixa na igreja, ele diz, para sempre, um certo odor, uma certa mancha, um certo aroma. É como se na batalha de um exército contra o outro, o exército vencedor assimilasse algo da fraqueza do exército vencido. Então, o Belloc, ele deixa isso muito claro no livro As Grandes Heresias. Talvez porque isso é a natureza humana, né? Eu não sei por que isso acontece, mas porque a igreja, sempre quando ela lutou contra uma heresia, ela formulou ela escreveu todo o sistema herético que ela ia combater. Ela deu nome a esse sistema herético e ela apresentou contra-argumentos para esse sistema herético e venceu. Mas veja, quando você formula um sistema, coloca ele no papel, mais honestamente possível, você acaba ficando com uma tinta, com a mancha desse sistema herético. Porque você formulou, você entendeu o sistema herético. E por mais que você o tenha combatido, talvez esse entendimento seja realmente uma mancha, né? Assim aconteceu com o arianismo. Assim aconteceu com a gnose. Santo Irineu, ele escreveu o livro. Então veja bem que coisa incrível. Nenhum gnóstico, até Santo Irineu, conseguiu formular o sistema gnóstico tão bem quanto Santo Irineu. Quando ele fez isso, ele deu a oportunidade de todos os futuros gnósticos aprenderem a gnose por Santo Irineu. Então é uma coisa paradoxal isso. Santo Irineu ensinou as pessoas a serem gnósticas, por incrível que pareça, por mais que ele quisesse combater a gnose. Assim acontece com todas as heresias. É uma coisa extraordinária, isso que você comentou, Márcio, mas é verdadeiro. As heresias, de certa forma, nunca morrem quando elas aparecem. Por isso é que elas sempre reaparecem. E por isso que o Papa Pio X disse que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Ora, mas elas não estavam mortas? De onde que surgiram? De onde surgiram essas heresias para serem sintetizadas no modernismo? É porque elas nunca foram mortas. A gnose nunca morreu. De alguma forma, as heresias tocam o ser humano de uma forma profunda, simplesmente porque nós somos seres caídos, né? Essa revolta contra Deus, que é de fato o fundo de todas as heresias, a revolta luciferiana contra Deus, ela não nos abandona nunca, né? Então, mas a sua observação é perfeita. De fato é uma coisa misteriosa isso, né? Que toda geração
de católicos tenha que lutar quase que com todas as heresias do passado para para permanecer católico, né? E é uma pena isso. Não sei se eu respondi para você a contento, nem para Cristina, mas enfim. É só uma última pontuação antes que já está na hora, né? É interessante que eu li num lugar que o próprio Rousseau, se não me engano, foi esse ou outro iluminista, ele foi para justamente um castelo na Suíça, quando ter sido Rousseau, e pegou as obras de Santo Tomás, parece que algumas coisas da Suma Teológica, porque Santo Tomás expõe primeiro as teses erradas, né? E à medida que a gente vai lendo as teses, a gente vai quase se convencendo delas, tão bem que eles põem. E depois vem a refutação. E disseram que o Rousseau pegou essas teses que o Santo Tomás expunha e replicava nos escritos dele. Ele não punha a refutação. É verdade. É justamente isso que o senhor falou. É verdade. Porque, veja bem, a honestidade de Santo Tomás fazia com que ele expusesse as teses contrárias ao cristianismo melhor do que as pessoas que defendiam essas teses. Vocês percebem bem a coisa toda? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Eu não sei se vocês leram o Libido Dominante, mas a Libido Dominante tem uma história muito interessante sobre o livro do Augustin Barruel, aquele livro que ele escreveu contra os jacobinos da Revolução Francesa. Que esse livro tem uma repercussão muito grande nos revolucionários posteriores à Revolução Francesa, que aprenderam o que era ser revolucionário no livro do Barruel, que foi escrito justamente para combater os revolucionários. Você vê que coisa impressionante, né? Ele conta a história de muitos intelectuais revolucionários posteriores, literatos, psicólogos, psiquiatras, etc, etc, que aprenderam o que era o errado no livro do Barruel. Então isso é uma coisa curiosíssima. Esse caso do Rousseau também é a mesma coisa, né? Quer dizer, o Rousseau, então, ele leu a Suma Teológica para aprender todos os erros que o Santo Tomás combateu e praticá-los. É uma coisa extraordinária. Isso acontece, né? Um gnóstico hoje, que queira ser gnóstico de verdade, tem que ler Santo Irineu. Porque senão ele não será gnóstico verdadeiro se ele não for lá em Santo Irineu e aprender o que é a gnose verdadeira. Porque é lá que está a explicação. Coisa impressionante. Mas é o que acontece, né? Enfim. Gente, chegou a hora. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários brilhantes. Nós estamos na página 74, no pé da página. Amanhã, se Deus quiser, a gente retorna à leitura. Tenham todos um santo dia. Hoje é uma grande festa para nós, né? Festa do Nossa Senhora do Rosário, Batalha de Lepanto, vitória sobre os muçulmanos, não é? Que naquela época a igreja conseguiu evitar, né, os muçulmanos tomassem conta da Europa. Hoje eles já tomam, mas infelizmente, né? Mas Nossa Senhora sempre nos protege. Ela arrumará um jeito de nos proteger, embora com toda a nossa burrice e falta de fé, né? Certo? Então vamos festejar hoje essa
essa vitória nossa, né? Antiga. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.